Eu criei talvez um dos personagens que gerou mais controvérsia no mundo das RPG desde que eu saiba, e essa é a minha história. Oi, tudo bem, minhas estrelinhas? Eu sou a Bela e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu queria contar a história de Midas Licaios, que é um personagem de uma campanha que eu uso, narrada pelo Narradores Narrados. Sim, eu faço parte de RPG de stream, tal qual Selbit, Hakim, essas coisas que você já tem assistido, Critical Role. Eu participei por muito tempo, na verdade, antes de vir fazer esses tipos de conteúdo de vídeo, eu fazia conteúdo de RPG. Então tem muita gente aqui, por exemplo, que me conhece pelos RPGs, e um desses RPGs é a saga, né, Labirinto, que é o RPG do Narradores Narrados de Ordem Paranormal. E eu tô nessa campanha já faz uns 2 anos já, e eu usei esse personagem, usei não, né? Ainda estou usando, porque a gente ainda vai ter mais temporadas, que é Midas Licaios, que é um personagem não binário. Quando eu fiz esse personagem, quando eu fiz Midas, eu tinha escutado muito uma música chamada Gold, do Imagine Dragons, e eu queria muito criar um ocultista de conhecimento. E se você sabe um pouquinho de Ordem Paranormal, você sabe o porquê eu escolhi Gold, mas caso não, eu vou te explicar. Ocultistas são aqueles personagens que eles têm mais contato com o outro lado, eles têm mais contato com o paranormal, e por isso eles, né, têm catalisadores para poder conseguir fazer os seus rituais, né, e chamar o poder do outro lado, bem como magos, assim, de outros sistemas e tal. E eu queria fazer de conhecimento porque eu gosto do elemento de conhecimento em Ordem Paranormal. Então eu escolhi o ouro e eu escolhi o conhecimento e eu fiz esse personagem não binário que basicamente eu só achava que ia ser, tipo, muito maneiro ser um personagem não binário, até porque na época eu tava me identificando como não binário, eu ainda me identifico, mas agora eu me identifico como femme, que é uma identidade de gênero de pessoas lésbicas, então é uma coisa que eu me identifico mais, mas ainda assim, né, não binário ainda. Então eu queria explorar esse lado, mas eu também queria trazer representatividade. Era um dos primeiros RPGs que eu tava participando online, em stream, e eu vi assim o tamanho do Narradores Narrados, o tamanho do elenco, com o pessoal do Capim Remoto, né? O Dudes do Capim Remoto, a Diana Santana, a Nadia Lírio, o Jubes do Tapete da Jubes. Falei assim, gente, o Bardo do Bardo me disse. Eu falei, cara, eu preciso trazer alguma coisa maneira pra essa audiência deles, né? Porque quando a gente faz um RPG em stream, a gente tá pegando todas as audiências, né? E colocando num lugar só. Eu falei, cara, eu quero fazer uma representatividade não binária, eu quero fazer uma representatividade trans. E aí, esse jogo é um jogo com temas bem sensíveis, a gente relata isso e, tipo assim, as cenas são incríveis, a gente traz uma profundidade, né, muito diferente. Eu nunca vi campanhas abordarem temas tão adultos, né, no cenário de Ordem Paranormal, então eu realmente acho muito bom. Recomendo absurdos que você vá assistir. Mas, assim, o bagulho de Midas é que Midas usava os pronomes Eludelu. E isso aconteceu numa época em que ninguém ainda tinha feito um personagem que usava exclusivamente Eludelu. Tipo, podia ser não binário, mas usava ela, usava ele, e eu virei e falei, não. É exclusivamente Midas usa Eludelu. E queridê, validê, com E no final, tudo assim. E é exclusivo. Elo não vai mudar. E, cara, foi muito foda, porque o pessoal caiu matando, né? As pessoas falavam que estavam desapontadas no André, porque vem ele, né? Um homem branco, fala assim, cara, não, ele não é pró essas coisas, ele não é woke, mas, tipo assim, o André caía matando e tudo. E eu só vi assim, quando eu postei o meu teaser, porra, bombou pra caralho. E tinha muita gente comentando coisas horrendas e muito transfóbicas e tudo. Só que, tipo, isso nunca me deu vontade de desistir com o personagem. Muito pelo contrário, me dava era mais raiva, me dava mais vontade ainda de ir lá e contar a história desse personagem e usar os pronomes corretos com ele, sabe? E é muito engraçado porque, tipo assim, depois de todo o hate, tinha gente que vinha dar hate na gente em live, assim, eu ficava meio estatelada, assim. Mas depois disso tudo, Midas se tornou um personagem, assim, não só pra mim, mas como para várias pessoas, um personagem que fez as pessoas se descobrirem, né? Muitas pessoas ainda hoje falam de Midas pra mim, falam que Midas mudou a vida deles e que por conta de existir Midas em um personagem de RPG e ser daquele jeito, eles entenderam muita coisa sobre eles mesmos e eu fiquei, caramba, cara. Por isso que na segunda temporada, inclusive não é spoiler, mas eu queria falar sobre esse momento em específico. A minha parceira de cena, né, a Jubes, é uma pessoa também do espectro não binário.
os nossos personagens, né, tem uma relação platônica, amorosa, tipo, é bem diferente, não é uma paixão de beijar na boca, de não, é só realmente uma cumplicidade muito grande, um amor muito profundo que eles nutrem um pelo outro, e é muito bonito de se ver. E aí, eu tinha decidido que depois dos eventos da primeira temporada, Midas iria estar usando Binder, né? Isso é importantíssimo para a história dele. Só que, tipo assim, eu queria colocar uma parte, eu sempre coloco coisas nos meus personagens que as pessoas consigam se ver. Óbvio que eu quero ver personagens ganhando e tudo. Tipo assim, quando a campanha pede que a gente não se aprofunde nessas questões reais, eu não me aprofundo. Mais Labirinto, mais Bodas, Déjà Vu, precisa dessa construção, né? E eu queria mostrar o quão a disforia é uma coisa real em pessoas não binárias, né? Porque Midas não queria fazer nenhuma outra cirurgia de confirmação de gênero a não ser a mastectomia. E era muito importante para ele que ele fizesse mastec. Então, assim, foi algo que eu interpretei na segunda temporada e que aparentemente ressonou com muitas pessoas, porque a personagem de Jubes foi lá e ajudou ele, sabe? Deu um carinho. Nossa, foi muito linda. Essa cena foi muito, muito linda. É uma coisa que vale muito a pena assistir. E por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Tipo, porque hoje em dia eu não faço mais conteúdo de RPG, né? Mas uma coisa que me deixa pensando é sobre o meu legado. É sobre como teve que ter uma pessoa que fizesse um personagem não binário, que usasse Eludelu, para outras pessoas se descobrirem, para outras pessoas quererem vir fazer personagens também que só usam exclusivamente um tipo de pronome e se aparentam de uma forma, entende? Porque Midas, quando usava Eludelu, tinha enormes, porque eu decidi que sim, porque eu luteria. Não tinha mais tech ainda, né? Então você vê, inclusive, é lindo demais, cara, porque você vê todas as fases de Midas nessa jornada aí da identidade dele e, tipo, envelhecendo e como as questões vão mudando na cabeça dele, e porque mudaram na minha cabeça também, o jeito que eu vejo as coisas, o jeito que eu vejo que é respeito, o que é desrespeito. E é muito engraçado porque eu cresci com Midas, mas muitas pessoas também cresceram com Midas, muitas pessoas se descobriram. Às vezes a representatividade, ela cabe a uma pessoa aí e estourar a boca do balão. É ruim? Acredito eu que às vezes sim, você seja obrigado a fazer? Não. Mas em determinados momentos, eu já falei que eu fui pioneira em muita coisa, mas fazer pela primeira vez isso, de conseguir colocar em mainstream um personagem que usa Eludelu apenas e receber todo o hate, receber toda a comoção que eu sempre recebo quando o Midas aparece, valeu a pena pelas pessoas que vivem dizendo que ver Midas como um personagem, ver Midas nas telas, assistir um RPG com Midas lá representando, mudou a vida delas. E, cara, agora com a minha cabeça, eu fico pensando que talvez seja até bom. Eu fico feliz de ter sido essa representatividade, fico feliz de ter trazido essa representatividade, porque Midas também foi uma representatividade pra mim. Pra eu fazer Midas, eu tive que crescer muito, eu tive que pensar muito, eu tive que dosar os sentimentos de raiva do meu coração, por exemplo, certas coisas. Então, assim, e os sentimentos de negligência também, né? Tipo, todas as coisas que Midas passou, eu passei de certa forma, apesar da gente ter pontos de vista diferentes. E agora eu tô animada pra ver que tipo de história que Midas vai ter, porque eu não sei muito nem qual história que eu vou ter, né? Porque por muito tempo eu me identifiquei como uma pessoa agênero, e aí eu fui estudar mais sobre a história lésbica, eu descobri o termo femme, e eu falei, cara, é isso aqui, sabe? É isso aqui que eu sinto. E agora eu fico pensando assim, cara, esse personagem ele tá me acompanhando durante a minha própria jornada trans, né? Porque cis não sou. Então, né, a minha jornada questionando o gênero, meio questionando a minha identidade. Ele tá ali comigo e eu tô aprendendo com ele, sabe? Então, eu queria convidar você a assistir. Eu queria convidar você também a pensar se tem algum personagem, alguma coisa que cresceu contigo, alguma coisa que ressonou com você, que tá com você até agora. Porque às vezes eu acho que é importante a gente ter esses personagens que vão crescer com a gente, entende? Sejam eles seus ou não. Porque no final a gente olha assim pra trás e vê que aquele personagem tava lá com a gente, ó, desde o início e moldou a gente durante todo esse período. Eu acho que assim as coisas ficam um pouquinho menos solitárias, porque você vê que
A coisa que te inspirou tá contigo lá o tempo inteiro. Então você mudou? Sim, mas ainda é você. Sabe aquele momento lá do Undertale em que você olha no espelho e aí ele fala assim: você mudou, mas ainda é você? Ainda é você. Entende? E depois de Midas, é claro que eu tive vários personagens não binários, inclusive um dos meus personagens mais famosos é Harper Collins, que é um personagem Two-Spirit, né? Que eu queria trazer essa representatividade também. Eu pensei que ia ser muito maneiro ter uma pessoa que é nativa americana, né? Meio nativa americana e, assim, tem contato com, né, com a sua origem e tudo e se identifica como Two-Spirit. Eu tive outros personagens não binários, a gêneros e que estão explorando o gênero e tudo. E eu acho simplesmente interessantíssimo pensar assim que, caraca, toda vez que eu entro em cena, toda vez que eu entro num RPG, as pessoas vão esperar de mim uma representatividade legal, não uma representatividade crachada, não algo que eu não vou saber interpretar, e sim que talvez eu traga algum conforto, alguma coisa bem legal. E aí eu queria contar duas histórias. Uma é do meu seguidor, o Bernardo. Eu fiz uma personagem que se chama Bernardinha. E ela é uma personagem que ela tá questionando o gênero dela. Tipo, ela tá no RPG acima de nós. E ela é toda femininazinha, ela é super cottagecore e tudo. Mas eu acho que ela não tem nem gênero. Tipo, eu já falei isso em live, já falei isso em um monte de coisa. Mas assim, perguntaram, e a Bernardinha? Ela o que? Eu falei, cara, eu acho que ela é a Bernardinha. A Bernardinha não sente que ela tem gênero, ela sente que ela é a Bernardinha, ela se identifica como Bernardinha, e Bernardinha ela é, sabe? Acho que nem interesse romântico ela tem nas pessoas, eu penso nisso constantemente, eu acho que ela é muito aroense, assim, e a gênero, ela é o A. E aí foi muito interessante que um dia eu tava falando com o Bernardo, e o Bernardo virou e falou assim pra mim, a Bernardinha é um dos motivos pelos quais eu botei meu nome de Bernardo. Eu falei, não é possível. É? E ele falou, sim. Meu nome é Bernardo por conta da Bernardinha. Cara, eu chorei horrores. Eu falei, não é possível que o nome da minha personagem, da minha Bernardinha, que é a minha personagem favorita, é a Bernardinha, de interpretar, eu amo a Bernardinha, tenha sido, assim, o motivo pelo qual uma pessoa escolheu o seu nome, entende? Eu fiquei muito emocionada até hoje. Toda vez que ele olha, que ele aparece, assim, no meu chat, nas lives, eu nunca chamo ele pelo handle dele, eu chamo ele tipo, oi Bernardinho, porque agora é Bernardo pra mim, por conta da Bernardinha. Isso é uma coisa que me deixa extremamente feliz. E eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo pra quando eu olhar pra trás. E a segunda história é de quando eu tava no DOF. Inclusive, nesse ano de 2025, eu vou ser embaixadora do Diversão Offline, então caso vocês queiram ir me ver, aí quando vocês estão assistindo esse vídeo eu vou estar lá. Mas eu joguei RPG no palco, com uma personagem que estava se descobrindo não binário durante o jogo. E era um jogo narrado pelo narradores narrados. Tinha quase toda a mesa do labirinto, tipo, lá jogando. Eu tava fazendo essa personagem que tava usando o pronome Eludelu, tava tentando descobrir que tipo de pronome que usava, porque não tinha as memórias, etc, 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 enfim. Era um personagem trans, tava descrevendo uma jornada trans. E daí que, em certo momento, assim, depois os meus amigos que estavam jogando comigo sempre usaram um pronome muito fácil, então só Eludelu, Eludelu é. E aí usaram e tal, e isso eu, tipo assim, eu falei isso pro André, eu falei assim, André, eu vou fazer um personagem trans no meio do Diversão Offline, o maior evento de board game e RPG da América Latina, e eu vou fazer lá. Porque se for pra poder entrar naquele palco, que seja pra poder trazer representatividade. Então eu trouxe. E aí depois da gente jogar e tudo, foi muito lindo o jogo, uma pessoa me parou. E aí ela começou a falar, nossa, eu nem sabia que a gente tinha espaço no meio do RPG, eu nem sabia que a gente tinha pessoas LGBT no meio do RPG. Eu falei, nossa, tem um monte, tem isso. Eu comecei a dar arroba, né? Falei, segue aqui, que você vai se sentir muito bem representada. E aí, tipo, a pessoa falou assim, é porque eu... E tipo assim, a pessoa tava de máscara, cabelo longo, eu não questionei o gênero dela. Ela só abriu a mão e tinha na mão dela, assim, um papelzinho desenhado da bandeira trans. E ela mostrou pra mim, ela falou assim, eu nunca falei pra ninguém. E naquela hora eu entrei em choque, né? Eu olhei pra ela e falei assim, e qual o seu nome? E ela falou, Olivia. Eu nem sei se ela me segue ainda, ou se ela assiste as coisas que eu faço, se ela assistiu as outras pessoas, como é que ela tá. Eu espero que eu encontre ela no Diversão Offline desse ano, vivendo como Olivia.
Mas eu falei, seu segredo tá seguro comigo. Mas você tem lugar aqui. Você tem como viver a sua verdade, Olivia. E você é muito bem-vinda quando você quiser falar com a gente. Chama a gente o que você precisar. E foi um segredo. Ela não contou pra ninguém. Ela só contou para as pessoas que estavam vendendo os Chaves da Torre, que foi o sistema que a gente jogou. Ela foi lá e ela comprou os Chaves da Torre e ela botou o nome dela de Olivia. Ela pediu para assinar como Olivia. Aí depois eu passei lá na mesa deles, eu falei, gente, queria contar uma história pra vocês. Aí eles falaram, ela veio aqui. A gente só ficou meia hora assim se encarando, porque é. E eu contei pra todos os meus amigos da mesa, desculpa, Olivia. Eu juro que eu não falei quem era, né, fisicamente. Mas esse momento foi um momento muito importante pra mim. Foi a hora que eu vi que tem certas coisas que vale a pena você ser pioneiro. Vale a pena você trazer. E eu espero que você encontre um personagem assim pra você, e se não, eu vou estar aqui pra você. O que eu queria dizer com esse vídeo é que se você tá pioneirando na tua casa, pioneirando no teu círculo social, sendo a primeira pessoa LGBT, sendo a primeira pessoa fora, a primeira pessoa se questionando, eu estive aí, não só com os meus personagens, mas na vida real também. Eu fui a primeira pessoa a se assumir da minha família, de um monte de pessoas assim do interior do Nordeste. Eu fui lá e eu levantei a bandeira. Não é fácil, eu não tô falando que não é, que é fácil, eu tô falando que é difícil, na verdade, mas que você não tá sozinho e que eu tô aqui caso você precise. Esse lugar é um lugar seguro pra você. Então, eu quero te convidar a fazer parte da minha comunidade. Os links estão todos na descrição do vídeo. E eu também queria convidar você que assistiu até agora, estrelinha, para poder você comentar histórias parecidas. Me conta sobre um personagem que te ajuda, me conta sobre um momento que te ajudou. E mostra pra gente que a gente não tá sozinho. Afinal, acho que a gente juntos a gente brilha mais, né? Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido pra você. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Ativa o sininho pra poder ver mais vídeos meus. E eu te vejo com o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima, estrelinha.